Meus amigos, com o Vasco acontece de tudo, né? O Vasco claramente prejudicado ontem em um lance lá polêmico. Teve a questão da expulsão do jogador do Vasco, teve a questão ali do pênalti que não foi nem analisado. A bola bateu na mão do jogador do Vitória antes do lance da expulsão e nada disso foi levado em conta, né? E aí vocês pasmem, o PC de Oliveira na transmissão ao vivo ele falou: foi para amarelo, isso não é vermelho. E depois, né, no pós-jogo, a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, ele resolveu mudar de ideia, resolveu falar que não, que era isso mesmo, né, deu a explicação dele aí. Então vocês já podem imaginar, né, cara, o que não acontece nesses bastidores pra narrativa ficar contrária ao Vasco. Contra tudo e contra todos, Vasco amassou Vitória e saiu com uma... Eu, durante o jogo, tinha analisado como cartão amarelo por conta da distância e pensando na possibilidade da distância, uma possibilidade do Cuesta também poder disputar essa bola, mas a gente vai seguir com as imagens, ele vai sair da cabine do VAR, vai mostrar o cartão vermelho, vai trocar a sua decisão, né? Aplica o cartão vermelho para o Barros e muda a sua decisão de campo. Agora, com essa imagem parada aqui, que me faltou a análise exatamente dessa imagem durante a transmissão. Eu não analisei essa imagem, na correria ali do trabalho, não analisei essa imagem. Fiquei com aquela imagem anterior de uma possível possibilidade do Cuesta disputar a jogada, mas quando a gente vem para essa imagem frontal, que foi o melhor ângulo que o VAR analisou, a gente observa que o Cuesta, olha só... Não chegaria, né, PC? Está muito distante. Ele não chegaria para essa disputa. E após o toque de mão do Barros, que é deliberado, com essa imagem frontal, dá para observar que o Renato Kaiser ele iria sim para o confronto com o Léo Jardim. E um dos ensinamentos que eu recebi na emissora, quando eu vim para trabalhar nessa emissora, era... e o Arnaldo César Coelho, a quem eu rendo uma homenagem, ele, dentro dos seus ensinamentos, ele falou: PC, tem muita jogada interpretativa que a gente pode acertar, que a gente pode errar, mas o único conselho que eu te dou é de não brigar com imagem. E sempre quando você tiver uma outra imagem que seja evidente, você pode sim mudar a sua opinião. Então, eu quero fazer aqui um exercício novamente e de me permitir mudar a minha opinião de cartão amarelo para o cartão vermelho. Voltando com o nosso linha de passe, e aí, hein, Pedro Ivo? Deu Vasco pra cima do Vitória, placar mínimo, mas com um jogador a menos. Alguns vascaínos da redação disseram que estavam com alguns jogadores a menos, né? Não só o que foi expulso. Muita corneta ou é verdade? Ah, o torcedor do Vasco, ele se lancia aí, vai dar o que falar, teve briga no intervalo, se bateu na mão do Caio, se não bateu. Vamos falar de jogo antes. William, o torcedor do Vasco, ele é forjado na corneta, né? E tem que ser. Se ele não cornetar, bater palma, comemorar, não tem sido a tônica. Então tem que cornetar o que não acontece. Agora, sobre o jogo de hoje, é interessante porque era um jogo que se desenhava mais uma vez, como sempre, arrastado, chance que não é aproveitada, momento de dificuldade, no caso a expulsão. E hoje, mais uma vez, é interessante como o treinador entende o que o jogo pede depois da expulsão, porque é um outro jogo depois da expulsão, a gente pode falar do lance assim. É um outro jogo depois da expulsão e consegue minimamente igualar, porque sabia onde o Vitória não conseguiria, teria que sair para jogar. E é o que eu falo, não dá para dizer que é uma linha reta o desempenho do Vasco com a bola. Tem hora que em algum momento a bola vai entrar contra o Olímpia, tem hora que vai martelar, não vai entrar contra Santos, contra Palmeiras. É a qualidade do adversário, sabe? Vai te levar a uma derrota muitas vezes implacável. Hoje vai ter um lance do Andrés Gomes, que ele tem várias decisões erradas no lance, mas ele corta para um lado, meio aos trancos do barranco, tira do goleiro, acho que o goleiro falha, escorrega o pé esquerdo dele de apoio, mas a bola entrou, hoje a bola do Vasco entrou, e a partir dali é uma Vitória que não sabia exatamente como atacar, deu muito campo para o Vasco, é um Vasco que perde muitas chances, mas para o contexto que era, para o cenário que era, venceu. Leva uma vantagem, que se não é das maiores, é alguma mínima vantagem para o jogo do Barradão. Não acho uma partida brilhante, mas dentro do contexto, o Vasco soube construir uma vantagem que não necessariamente quando tem um a menos ali, o torcedor olha e fala: não, mas o Vasco com um a menos mesmo assim vai criar e vai vencer. Peca muito ainda em tomada de decisão. A bola do Andrés Gomes podia ter 1 milhão de decisões, dribla, pega para cá, chuta para lá, o goleiro escorrega, a bola entrou. Não interessa, entrou.
foi a decisão dele, arrancou, a bola entrou e muitas das vezes não entra. Pô, tô achando o Pedro muito crítico. Não, mas é o time, é o time do Vasco. Mas mais do que muito. Não, mas é pra não chegar no final de semana. É pra não chegar no final de semana e tomar a pancada e não entender. O Vasco venceu o Olímpia muito bem e a gente criticou. Com todo respeito. Quando chega no... Perdeu o jogador com 18 minutos no primeiro tempo. Não, mas espera, se for me debruçar, desculpa, Bento, se eu fosse me debruçar, perder o jogador ganhou de 1-0 tá bom, a gente não analisa o jogo. Não, mas não é... Então, mas espera, pra analisar o resultado ou o jogo? Parece que o Vasco tem o elenco do Flamengo, não tem? Não, aí você tá dizendo que a minha análise não faz nenhum sentido. Desculpa. Perdeu um jogador a menos, venceu, carrega vantagem. Ótimo. Desenho do jogo. É um Vasco que peca, é um Vasco instável, é um Vasco que quando tem a bola... Isso é normal. Não, Birner. Pro atual time do Vasco é normal. Tudo bem, então isso que eu tô falando. Fora Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que vão fazer isso às vezes. Mas eu não tô analisando. Eu não tô analisando só que o Vasco venceu com um homem a menos, isso é bom. Tô analisando que o Vasco venceu com um homem a menos, mas ainda assim tem muitos problemas. Eu falei que o Pedro Emanuel, quando mexeu no time depois da expulsão, foi muito bem. Não tô só crítico, ele foi muito bem. Só que o Vasco está muito exposto para um Vitória que sabe criar. Pô, o Leonardo Jardim foi dos melhores em campo. Isso tem que ser falado. O Vasco termina com as calças na mão ali. Essa aí é a última bola do jogo. Então, não é só que foi tudo muito bem. O resultado é bom. Ainda é um Vasco instável. Ainda é um Vasco que não está entre os 8 melhores do futebol do Brasil, mas carregou uma vantagem contra o Vitória, que é um time inferior aos outros que estão na Copa do Brasil. Isso é bacana. Isso te dá alguma garantia dentro do Barradão? Para mim, nenhuma. Pelo retrospecto do Vitória nessa competição. Vitória em casa. É que eu acho que assim, o Vasco foi bem mais perigoso que o Vitória o jogo todo e achava isso impossível depois da expulsão. Eu acho que o Vasco ele já era melhor do que o Vitória antes da expulsão. Aí vem a expulsão e, cara, assim, o Vasco faz o gol, o Vasco cria 2, 3, 4 chances, coloca a bola na... Não, tudo bem, claro que tem demérito do Vitória, porque você não pode tomar pressão em vários momentos do jogo, mesmo tendo um jogador a mais como o Vitória tomou. Agora, o Vasco, eu acho que ele foi bem nesse sentido, porque ele conseguiu criar, ele continuou jogando para fazer o gol mesmo com um jogador a menos, então, e acho que é normal que também depois de jogar o jogo todo e ser melhor, né? Eu estava olhando aqui número de finalização, acho que foram 15 para o Vasco e 17 para o Vitória, e mesmo assim, se a gente olhar as finalizações do Vitória... Era isso aí, 15 a 17. As finalizações do Vitória vêm muito no final do jogo, com o Léo Jardim aparecendo. Era óbvio também que não ia dar para o Vasco sustentar aquele ritmo o jogo todo com um a menos. Então, eu acho realmente que o Vasco foi bem dentro do que dava para fazer no contexto do jogo. Porque na hora que foi expulso o jogador... Pro contexto ali eu falei, cara, agora... Mas é o mesmo Vasco. É um Vasco que finaliza mal, é um Vasco que toma decisões erradas. Não dá para olhar, por exemplo, não é que criou muito, o goleiro do Vitória foi muito bem. Tem um lance do Paulo Henrique no segundo tempo. A gente viu ali. Sim. Pelo amor de Deus, é didático. Chuta, passa e nenhum deles. No lugar do Spinelli. É ele. O primeiro então, mas são erros técnicos individuais e acho que não da maneira como o Vasco jogou. E há muitos jogos. Então, assim, é o que eu falo. Isso não foi exatamente uma evolução hoje. Eu acho que o Pedro Emanuel, mais uma vez, muito bem, para entender o que é o elenco, para entender o que o jogo pede. Dentro do contexto, resultado ótimo. Mas são lances que ilustram. É o Paulo Henrique que puxa. Aí o primeiro atacante arrasta para levar o marcador para a área. O segundo trava a passada para receber. E a decisão é sempre errada. Então, assim, isso é o que eu falo. Poderia ser mais, mesmo com o contexto que se apresentou. E é um Vasco que não pode se iludir dentro do contexto, ótimo. Em termos de trabalho macro, o Vasco também tem que olhar para o Campeonato Brasileiro, pontuar, igual o Santos. Não dá para virar e falar, nossa, porque agora virou... A Nau aqui tá no caminho. Não, isso não. Não. Aliás, o Vasco continua precisando de um centroavante. O Vasco e Vitória... Quase encaminhado. E tá muito parelho para mim, o que tem sido o Vitória dentro do Barradão. 2 minutinhos, Calçado. Não, menos isso. Olhando o brasileiro o Campeonato Brasileiro como uma referência, claro que é um mata-mata, é diferente, mas Vasco e Vitória não venceram fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Vitória no Campeonato Brasileiro, ele é o 19º na campanha fora de casa, como visitante, 100 vitórias. O Vasco é o 17º, 100 vitórias. Então, Vitória foi ele fora de casa. O Vasco não vence fora, mas tem uma vitória que ele carrega de casa no Barradão. No Barradão, o Vitória, ele é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro como mandante. Ele só perdeu 2 jogos, né? Ele perdeu 3 partidas. Ele tem uma vantagem. Ele tem saldo de gols positivo, ele tem 8 vitórias, então onde o Vasco corre risco. Agora,
a expulsão faz o Vitória talvez fazer aquilo que ele não estava afim, que era sair mais pro jogo e os retornos do Vitória, aquele retorno que eu deixo para você, você deixa para mim, estamos com um a mais e o Vasco se aproveitou. O Vitória é que tem mais posse de bola, o que fazer com ela não era um problema. É outro problema. Então, se tivesse qualidade, vai ter enfiado na sacolada. eu acho que nós não vamos ver isso no jogo do Vasco, nesse confronto. Mas ele pode sair classificado. É muito difícil, porque o Vitória já tirou o Flamengo, né? E Atlético Paranaense. Então, o Vitória em casa tem uma chance muito grande de classificar. Bom lembrar que, assim, pelo menos com o Calçade, com o Birner ali na redação, rapidinho, 30 segundinhos. Só para não deixar passar batido. O lance da expulsão foi justo, né? Eu achei justa a expulsão. Achei justa. Justo. Boa expulsão. Boa expulsão do Barros. Você pode discutir a mão do jogador do Vitória. É isso. A mão do Cauã, Cauã Barros, que, aliás, não é o primeiro expulsão dele em Copa do Brasil. A discussão não é a mão do Cauã, a discussão é a bola que bate na mão do Kaiser. Isso. Gente falando que é movimento natural, gente falando que está aberto. É ultra natural, não dá pra marcar. A discussão é essa. Agora, o que eu acho seria para mim se ele tivesse levado uma vantagem para sair dentro do gol. Tem discussão aqui, não acho que é claro, mas obviamente fez barulho. Agora, é uma mas reação. Mas era lance de gol. É uma oportunidade, ele vai passar e vai para dentro do gol. A reação do que chama a atenção, flagrado pelos colegas ali, da diretoria do Vasco na saída para o intervalo, que vai ter que... É 10 a 12 policiais, porque a diretoria... queria inflamar, a torcida gritando, acho que está fazendo certo, mas é ali que a China... Entendo que a expulsão foi correta, né? Bom, prepare-se, porque nessa quinta-feira tem... Então tá aí, né, torcedor Cruz Maltino, esse foi o corte que a gente separou, um corte bem bacana, né, a respeito dessa vitória do Vasco, uma vitória magra diante do que o Vasco jogou, né, o Vasco jogou ali para golear o time do Vitória, mesmo jogando com o jogo todo, né, com um jogador a menos, o Cauã Barros expulso. Não vou nem entrar na questão do Cauã Barros, porque pra mim, cara, um jogador aí que não consegue usar essa camisa do Vasco, tem partidas que faz até uma boa partida, mas vira e mexe está envolvido em lances aí polêmicos como esse, que acabam prejudicando demais, poderia ter custado aí até a classificação do Vasco, né, caso o Vitória conseguisse reagir. Mas o Vasco jogou muito, cara. O Vasco estava dominando até os 18 minutos ali, quando o Cauã Barros foi expulso. Logo depois ali da expulsão, o Vasco sentiu um pouquinho, né? Sentiu o ímpeto, deu uma caída, porque o Vasco estava muito bem, então foi um balde de água fria. Mas não demorou pro técnico, que também merece elogios, né? O Pedro Emanuel ali consertou o time dentro de campo. Ele não fez alterações imediatas, ele conseguiu consertar o time rapidamente em campo, né? E o Vasco começou a dar resposta em seguida, melhorando. E aí, meus amigos, começou um jogo ali onde o Vasco fazia contra-ataques muito mais perigoso. Ele deu a bola pro Vitória, né? Já que com um jogador a menos, a possibilidade de ficar criando era mais escassa, ele resolveu jogar no contra-ataque. E aí era um outro jeito que o Vasco jogou muito bem também. Então, assim, isso aí é mérito do técnico, que conseguiu propor o jogo quando tinha 11 contra 11. E depois, com um jogador a menos, conseguiu ali uma estratégia de contra-ataque muito efetiva. Então, assim, cara, o Vasco joga bola, o Vasco melhora muito, anima seu torcedor pensando também em Campeonato Brasileiro. E tá aí, né? Pra quem não acredita, cara, olha o time do Vasco e olha o time do Vitória. Olha o time do Vasco e olha o time do Santos. Olha o time do Vasco e olha ali o Inter e o Grêmio. Não tem como o Vasco tá nessa situação, e as coisas vão ter que começar a acontecer, porque é um time que joga bem. Tem tido uma sorte aí nas partidas, verdade é essa. O Vasco tem jogado bem e, óbvio, toma um gol ali, se desespera, mas, cara, é brincadeira. Ontem poderia ter sido outra noite dessa, dependesse do juiz, mas o Vascão foi maior que tudo e passou. Rapaziada, corte tá aí, deixa o like, se inscreva no canal, vê aí, confere se você tá inscrito, se não tiver, dá essa moral pra gente. Falta apenas 5 mil inscritos pra gente bater os 100 mil aí, vou pedir essa força pra vocês e até um próximo vídeo.